Olá pessoal, aqui é o Jim e hoje eu quero mostrar para vocês os meus queridinhos no reparo em eletrônica. Esses dois camaradinhas aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, vem comigo! Se você assistiu o meu último vídeo ali fazendo a instalação dos comandos no volante do Honda Fit, você deve ter notado que eu usei um ferro de solda, um sugador, para poder fazer ali uma intervenção na plaquinha eletrônica. Eu fiz a substituição da iluminação e fiz também a troca de um resistor. Para isso eu precisei usar um ferro de solda e também um sugador de solda. São ferramentas bem comuns aí no dia a dia de quem faz reparação em equipamentos eletrônicos, em placas eletrônicas, enfim. Então eu usei essa dupla aqui, eu já tenho usado aí, já tem aproximadamente 1 ano e meio, e quero mostrar para vocês porque é uma ferramenta que faz diferença na hora de você fazer um reparo ali em eletrônica. Mas antes de mostrar para vocês essas ferramentas, eu quero te mostrar o que eu usava antes. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão começando em eletrônica começam sempre com essa dupla aqui, ó, um sugador da FR, esse aqui é o ouro, muito bom, e também esse ferro de solda aqui, Cari, esse aqui no caso é um de 34 watts, tá? Essas ferramentas aqui, elas atendem? Até certo ponto atendem sim. Eu usei elas por muitos anos, fazendo reparação em placas eletrônicas e conseguia fazer. Mas a gente começa a chegar num ponto em que as placas eletrônicas elas estão cada vez mais sensíveis, principalmente à temperatura e a fazer reparo, fazer intervenção. E aí a gente começa a ter alguns problemas com esses caras aqui. Porque esse ferro de solda aqui a gente não tem um controle de temperatura dele. Ligou ele vai esquentar na máxima temperatura de acordo com a potência dele, E esse sugador de solda aqui é um sugador bom, mas ele é um pouco caro, esse modelo aqui de sugador, Então eu acabei procurando uma alternativa na internet de ferramentas, que tenham o controle de temperatura, que tenham um bom custo-benefício, e eu acabei me deparando com essa dupla aqui e eu fiquei surpreso. Na verdade, eu fiquei de queixo caído com a qualidade disso aqui. Eu fiquei impressionado, E aí nós vamos fazer algumas comparações com esses aqui e mostrar para vocês as funcionalidades que esse aqui tem, e como que é mais fácil reparar placas com essa dupla aqui. Bom, falando um pouquinho de valores e de onde eu encontrei essas ferramentas, eu comprei no AliExpress. O ferro de solda, você acha ele ali mais ou menos pelo valor de R$40 mais impostos, E o sugador de solda, você encontra ele ali na faixa de R$15 aproximadamente. Lá tem alguns kits, então o preço ele pode variar conforme o kit que você comprar, Vem pontas extras, se vem com solda, se vem com suporte. No caso do sugador, se ele vai vir com as pontas também extras, reservas, enfim. Mas é um preço assim bem atraente, o custo-benefício muito bom. E sempre tem ofertas lá no AliExpress, então eu recomendo você a sempre estar aproveitando essas ofertas. Talvez o Choice Day, você consegue ali frete grátis comprando esses itens, E eu vou deixar aqui na descrição, os links de onde eu comprei aqui essas ferramentas para você aí também aproveitar, e vou deixar também alguns cupons de desconto, tá bom? Então, dá uma ida lá na descrição quando acabar esse vídeo aqui para você ter acesso lá aos links e a esses descontos, tá bom? Bom, então vamos começar avaliando aqui o ferro de solda. Vamos dar uma analisada aqui. Ele vem dessa forma aqui, esse aqui é um ferro de solda novo, tá? Eu gostei tanto dele que eu comprei dois. Esse aqui é um que eu deixo guardado de reserva, tá? Então aqui ele tem um número de série, Tem aqui o modelo dele, ele é dessa marca aqui, ó, JCD, e ele tem 80 watts, É 3 vezes ali quase o valor da potência do ferro que eu usava anteriormente, E você vê aqui que ele tem um display e 2 botõezinhos aqui. Então você consegue controlar a temperatura aqui por esses botões, Nesse vermelho aqui você aumenta e nesse branco aqui você diminui. Ele tem essa capinha aqui, de borracha para você proteger aqui a sua mão, Mas eu confesso para vocês que quando você coloca na maior temperatura aqui, ela não é suficiente. Tanto que eu vou mostrar para vocês ali uma dica do que eu fiz no meu ferro de solda para poder melhorar aqui o conforto quando você está usando uma temperatura muito alta. Ele vem com essa proteção aqui, ó, só você tirar ela. E aqui está a ponta, do ferro de solda. Ela é removível, Você pode desparafusar aqui essa porca e você tira aqui e você consegue
trocar essa ponta aqui. Eu comprei o kitzinho que veio com essas pontas aqui extras, né, para fazer alguns tipos de reparos em placas, né. Então você tem uma ponta mais fina, tem ponta chata, enfim, outras pontas aqui que você pode colocar, né, no lugar. Para colocar de volta aqui é bem simples, você encaixa aqui de volta, vem aqui com essa parte aqui onde você encaixa assim, e só você parafusar aqui e já está prontinho aqui a ponta instalada novamente, tá? Um detalhe importante, você tem a opção lá da alimentação 220 ou 110 e no padrão também americano ou europeu. Aqui para o Brasil, escolha o padrão europeu. Vai vir esse modelo aqui de tomada, que é um modelo que dá para encaixar nas tomadas nossas aqui. Então ele é muito bem acabadinho, é bem levinho, daqui a pouco nós vamos pesar ele e comparar com o ferro de solda que eu usava anteriormente, né, da Hikari, e vocês vão ver que ele é bem mais levinho. E daqui a pouco vamos ligar ele para testar. Vamos começar aqui dando uma olhada no peso do ferro de solda. Para isso nós vamos comparar aqui com o ferro de solda que eu usava anteriormente. Olha, está pesando aqui 98 gramas, né? Vamos ver agora aqui o ferro de solda que eu tenho utilizado aqui. 43 gramas, 44 gramas. Praticamente a metade do peso desse aqui. Então isso na hora de trabalhar, né? Principalmente você que fica muitas horas soldando, o peso ele faz diferença, ele traz um conforto bem melhor, né? Vamos ver aqui agora o sugador de solda. Primeiro o sugador de solda antigo, 56 gramas. E vamos ver agora o sugador de solda novo. É um pouquinho mais pesado, né? 58 gramas. Então isso aí não vai fazer tanta diferença. O que eu acho interessante aqui, a principal diferença, né? Além da potência de sucção desse aqui, é que a empunhadura dele ela é bem mais confortável, ela cabe melhor, pelo menos na minha mão. Esse aqui é muito fininho, então você na hora de sugar, você acaba tendo um pouco de dificuldade, sabe? De manusear ele. E além disso, é muito alto aqui onde o acionador dele fica, ó, pelo tamanho do corpo dele, sabe? Então fica ruim de você chegar com o dedo lá no fim do dia, para você que está trabalhando muito aí com as placas, né, de soldando, traz um certo desconforto. Esse aqui não, esse aqui é bem proporcional a empunhadura dele com o alcance aqui do acionador da mola, né? Então eu acho bem melhor, bem mais confortável esse aqui, tá? Já tô com o ferro de solda aqui que eu tô usando em mãos, né? Lembra que eu falei com vocês que eu ia passar uma dica para melhorar aqui a questão do conforto, né? Para não incomodar a temperatura ali nas suas mãos? Eu passei uma fita, né, anti-chama aqui em volta, para poder melhorar essa questão aí da isolação térmica quando a gente está trabalhando com temperaturas mais altas, tá? Então essa é a dica que eu deixo aí para vocês, caso isso te incomodar. Se não te incomodar, talvez a borracha aqui seja suficiente, tá bom? Então vamos ligar ele na tomada aqui. Ele acende aqui o display dele e ele fica salvo a última temperatura que foi selecionada aqui nele, né? Então aqui eu tinha selecionado 388 graus e ele fica aqui, ó, com esse símbolo aqui de graus Celsius piscando enquanto ele está esquentando. Então aqui ele está chegando aqui nessa temperatura, aqui ele já parou de piscar, já chegou. Uma coisa também que é uma vantagem é que ele esquenta muito rápido. Como ele tem um controle eletrônico aqui, ele consegue chegar nessa temperatura aqui bem rápido, né? Vamos ver aqui a mudança de temperatura, ó. Você apertando aqui o menos, ele vai diminuindo a temperatura. Se você segurar, ele vai mais rápido, ó. Então vamos ver aqui o mínimo de temperatura que ele chega. Então o mínimo aqui é 180 graus, ok? E aqui ele fica piscando, mostrando para você que ele está chegando aí nessa temperatura, tá? Aqui nós vamos aumentar a temperatura e também funciona da mesma forma. É só você segurar e ele vai de forma mais rápida chegar ali na temperatura que você quer selecionar. E ele chega aqui no máximo até 500 graus selecionados. Tá bom? Então é muito interessante esse controle de temperatura, porque você consegue trabalhar num grande range, né, de placas eletrônicas. Tem certos componentes que você utiliza uma temperatura bem mais baixa para você tirar, para você remover aquele componente com segurança, sem danificar a placa, enfim. E também na hora de soldar, né, para você não danificar componentes que são sensíveis a uma temperatura mais alta. Esse tipo de controle faz total diferença. Às vezes tem componentes, né, conectores que exigem uma temperatura maior, você também tem essa opção aqui, tudo num ferro de solda desse aqui.
Eu lembro que em alguns lugares que eu já trabalhei, eu usava aquelas estações de solda, né? E elas são bem caras e eu fiquei impressionado como que um ferro de solda com a qualidade dessa, com controle de temperatura, pode custar tão pouco, né? Então eu fiquei bem surpreso, lembrando que o link também vai estar aqui na descrição. E aí agora vamos fazer alguns testes aqui. Vamos medir a temperatura aqui, comparar os dois ferros. E logo em seguida nós vamos remover alguns componentes, soldar alguns componentes aqui para mostrar para vocês na prática. Bom, já coloquei aqui o ferro de solda para temperatura máxima e esse aqui eu não tenho seleção de temperatura, né? Então ele já está na temperatura máxima dele. E vou medir aqui a temperatura aqui da ponta dos dois, vamos ver qual a temperatura que ele chega, né? Vamos deixar ele esquentar aqui até estabilizar. Bom, aproximadamente ali 250 graus, 240 graus máximo, né? Agora vamos ver aqui no nosso outro ferro de solda. Vamos ver a temperatura que chega aqui na ponta, né? Uma coisa é a temperatura que a gente seleciona. Outra coisa é a temperatura que a gente mede ali na ponta, né? A gente sabe que tem muitas perdas, né? Então, ó, chegou a 379 graus aqui. Uma temperatura bem alta, né? Então você consegue aí fazer alguns trabalhos que exigem uma temperatura maior com esse camarada aqui. E com esse aqui você teria que ter um ferro de solda mais potente, né? Aqui é só 34 watts e aqui ele promete 80 watts, né? Então, só para vocês terem uma noção aí de comparação de temperatura. Bom, vamos começar aqui com o meu ferro de solda e meu sugador de solda antigo. Vou tirar aqui um diodo desse aqui. E aí vamos ver qual vai ser aqui a facilidade de remover esse diodo com o meu kit antigo, né? Meu ferro de solda e meu sugador antigo. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui um acessório aqui para ajudar a remover esse componente aqui. Bom, aqui ele já saiu. Foi bem facinho aqui, essa parte é bem tranquila, né? Agora nós vamos usar o meu kit mais novo, né? Que eu estou usando atualmente. Vamos lá. Eu vou ajustar aqui uma temperatura de 330 graus, que é o que eu costumo utilizar aqui mais ou menos. De forma geral, claro que você pode mudar isso aqui conforme o componente que você vai remover ou soldar, né? Bom, a temperatura aqui já está ajustada em 330 graus. Vamos aqui agora remover um segundo diodo aqui. Esquentar aqui. Nossa, a diferença é muito grande no sugador de solda. A gente sente uma diferença muito grande. Ele é bem mais fácil de trabalhar. É impressionante. Bom, acho que aqui já foi. Deixa eu ver aqui se ele já vai sair. Bom, aqui ele já está solto aqui. Já removemos. Então, eu não tenho como transmitir para vocês o quão melhor é essa dupla aqui em relação a essa. Nossa, a leveza que esse ferro de solda tem, a potência de sucção que isso aqui tem, né? É outro nível, é outro nível. Bom, deixa eu tentar tirar mais algum componente aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem algo aqui mais difícil. Bom, vamos tirar esse optoacoplador aqui. Ó. Esse aqui eu vou precisar colocar um pouquinho de solda para poder ajudar aqui a... Vamos lá, colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Agora vamos lá. Acho que ele já tá saindo, hein? Ele já tá solto aqui. Então é muito prático, é muito fácil. Deixo aqui para vocês realmente a minha recomendação. Isso aqui é muito bom e tem um custo-benefício bem interessante por aquilo que entrega. Então fica a minha recomendação aí para você, se você está precisando de um ferro de solda bom, com controle de temperatura, leve, fácil de trabalhar, e um sugador potente, barato, levinho, né? Então essa dupla aqui eu deixo a minha indicação, recebeu aí o selo DIN de aprovação, tá? Lembrando que os links vão estar na descrição, dê um pulinho lá. E eu quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aí se você tem alguma dúvida, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Eu agradeço a você, um abraço e até
A próxima!